Será que pela nossa tecnologia ter avançado tanto quanto avançou, o ouro perdeu talvez as propriedades que antes transformavam ele numa moeda confiável? Porque agora extrair ouro não é mais tão difícil. E eu imagino que devem existir tantas reservas de ouro assim, que estão represadas, né, na mão de poucos. Será que o ouro não volta à dominância porque talvez ele tenha perdido essa propriedade? Não, eu acho que ele não volta a essa dominância porque os governos não querem. Porque imagina, você é presidente de um país, aí qualquer um. Ele, por demagogia, você quer fazer suas obras públicas, você quer fazer isso e aquilo. Aí você vai chegar uma hora e falar assim, então vamos investir, só que não tenho dinheiro, porque eu não posso emitir moeda se eu não tiver o lastro em dólar. O negócio é aquela impressoria, aquela impressora infinita do bem. Impressora de apertar lá o play e ficar imprimindo moeda. E aí o lastro em ouro te impede de fazer isso. Aí eu poderia fazer isso. Não é uma limitação? Não, não é, porque aí você trava a inflação. A inflação corrói o poder de compra das pessoas. A inflação tira a credibilidade da moeda. Ninguém quer pegar a real e deixar embaixo do colchão. Agora, se o real tivesse o valor estrito em ouro, por que não fazer, né? Então, os governos não querem mais. Isso eu acho que nunca vai voltar, infelizmente. Entendi. A não ser que a própria sociedade crie uma moeda que nem o Bitcoin, né? Outro exemplo de como isso era sério antigamente. Era ouro ou prata. No México, era prata, né? O México, antes, quando era colonizado pela Espanha, chamava Nova Espanha, e aí emitiu peso da Nova Espanha, alguma coisa assim. Quando o México ficou independente, manteve a emissão desse peso com lastro em prata. Os Estados Unidos não tinha mina de ouro só foi descoberta na Califórnia em 1849, e não tinha reserva em prata, então eles tinham que ter vínculos com outras moedas. A moeda mexicana chegou a circular oficialmente nos Estados Unidos até a década de 1860. Caralho, que interessante. Porque era uma moeda que tinha lastro em prata. A China, no litoral da China, se circulava peso mexicano. Porque antigamente a China fazia comércio com as Filipinas, né? E as Filipinas pertenciam à Espanha. E aí esse comércio era feito com o peso, que ficou depois o peso mexicano, porque tinha lastro em prata. Então você tinha uma moeda confiável. Né? Pô, interessante. Bora comprar uma mina de ouro e fazer nossa moeda, porra. É isso aí. A gente achasse uma mina de ouro por aí. O César Menotti, ele tem uma mineradora de ouro. Eu vou ligar pra ele, vamos ver se a gente faz um esquema. Não, a gente faz um esquema. Criar um... Sabe que o banco surgiu com esse negócio de ouro, o banco moderno, né? Não se a gente for voltar em Roma, antigo, não. Então, fulano tinha ouro. Então, ele montava uma banca, ou melhor, ela chamava goldsmith, né? Então, eles recebiam ouro das pessoas. Então, você tinha pagamento em ouro, quando não podia ter um pagamento numa moeda, você ia no goldsmith e ficava pedindo para ele segurar o seu ouro, que senão ia ficar andando com o ouro para ser assaltado e perder tudo que você tem. Sim. E o goldsmith te emitia um título no valor daquele ouro. Se a casa, depois ficou o nome, vai entre aspas, casa bancária, fosse confiável, esses títulos lastreados em ouro circulavam como moeda. Pode crer. Então, o Rothschild nasceu assim. Rothschild significa escudo vermelho alemão. Nasceu em Frankfurt como um goldsmith. Ele emitia a sua própria moeda, né, que era lastreada em ouro. E ficou muito confiável. Então, todo mundo queria esse lastro. Quando, numa outra época, até tem um livro lá, O Homem Mais Rico do Mundo também. Como é que ele chamava? Começava Mansa com Musa? F. Não. Mansa Musa também, ele tinha ouro, né? Tinha muito ouro. Começa com F. Figures. Figures também, maior dos homens mais ricos do mundo do tempo também. Emitia a sua própria moeda com lastro. Então, os governos e os bancos emitiam moedas com lastro em ouro. Então, você estava bem, ué. Mais seguro você carregar um papel do que 1 quilo de ouro. Faz sentido. Mais prático. Faz sentido. E aí ele cresceu tanto que virou o homem mais poderoso do mundo, a família, né, o Rothschild, né? Então, era a história humana, desde Roma. Roma também imprimia em moeda, né, em prata. Então, era até 1970, até 1944, era com padrão ouro. Tinha funcionado durante 2.000 anos. Por que foi trocar? Por isso que tá dando esses problemas aí tudo agora. Esse problema.
O negócio é voltar. Vamos, bora. Agora já decidi. Vambora. A gente vai ter que comprar, achar ouro em algum lugar. E começar a emitir. Podia ser umas moedinhas de ouro, ia ser muito mais da hora, né? O problema é que o peso, né? Juntar uma É. grande quantidade de Tinha que ter voltar o lastro em ouro e prata, né? Prata também era bom. Ou bimetálico. Teve lugar que era bimetálico. Imagina se o Lula pega e começa, vou criar o... Tô vendo que você virou fã do Lula, hein? Olha, eu não importo quem tá lá, se o cara fizer a coisa certa, ótimo, tá ligado? E infelizmente o cara vai ser presidente pelos próximos anos e a gente... Não, mas isso aqui é sonho. Eu tô falando de padrão ouro, mas eu não acredito que isso vai voltar. Bom, a Não Rússia e a acredito. China são os maiores compradores de ouro do mundo. Eles têm estocado ouro Mas pra eu acho que caralho. nem eles têm interesse em emitir moeda em lastro em ouro. Foi o que eu te falei. É muita Porque eles querem tentação, imprimir, né? lógico. Entendi. Quer imprimir, ninguém tem interesse. Pô, não, nisso. não É tem- mais fácil vir um sistema financeiro paralelo, né? Do que voltar ao padrão ouro. E provavelmente se a gente começasse a fazer alguma iniciativa privada de emitir a própria moeda, ia vir o Estado e ia acabar com nós. Acaba. Nem pode, né? Nem Uma pode. merda, né? Aí a gente vai vendo que a gente é realmente Se não me escravo. engano, até pouco tempo atrás nos Estados Unidos sobraram 1 ou 2 bancos que, por tradição, podiam emitir a própria moeda, mas eu acho que acabou. Mesmo nos Estados Unidos acabou isso. Os caras foram secando todas as fontes de Secando todas as independência fontes, financeira do ser e humano, acabou. né? Bom, nisso o Bitcoin eu acho que tá sendo a única esperança. Sim, mas né? aí você tem aquela história, os governos estão comprando Bitcoin, podem manipulá-lo artificialmente, né? E já estão. Por exemplo, eles podem subir o preço do Bitcoin a hora que eles querem. Pronto, compram, sobe. Não, vamos despencar o Bitcoin, vende. Ué, eles entram na história, põem pessoas fictícias, sei lá como eles podem fazer isso, mas dá, né? Sim. Bitcoin é bom, mas também a gente sabe que com a força dos governos não vai ser esse cor-de-rosa como estão falando. Tá né? suscetível à manipulação. Manipulação. A não ser que as pessoas comprem tanto Bitcoin que o governo Sim. não consiga... Mas a gente sabe que o governo é muito forte, né? Ele é forte, mas se todo mundo quisesse comprar Bitcoin, a gente secava o dinheiro do governo. Mas tinha que todo Teria que ter uma mundo coisa usar, né? coordenada e tal, né? É difícil Quem ter sabe isso, daqui né? com várias quebradeiras, E né? será que as moedas todas também, no moeda digital, também não estão concorrendo demais umas com as outras também? Piorando? Eu sinto que só o Bitcoin realmente tem credibilidade de Só ele, verdade, né? assim, né? Tem aí o Ethereum, que é, o segundo Ethereum, lugar, tão falando. mas todas as outras eu acho que tá com uma reputação de shitcoin pra maioria das pessoas. Muita gente já perdeu muito dinheiro com esse negócio de ficar acreditando na exponenciabilidade de um mercado de uma moeda nova que nunca vai para frente. Ele tem um momento de hype e aí depois o pessoal percebe que o hype era só hype e aí começam a vender e aí cai, todo mundo perde uma grana. O Elon Musk já deve ter ganho uma grana com isso, assim, fudido. Ele não colocou agora o logo do Twitter. Não, é um verdade, Dodge. ele alterou. Quem Ele que alterou. devia ter muito Dogecoin antes da alteração? O Elon Musk. Ele fez a alteração, sabia que a alteração ia provavelmente causar um impacto positivo na moeda, ou seja, ele deve ter lucrado bilhões, vendido, e agora quando desvalorizar, Claro. ele já vai ter ganho a grana e... Claro, porque ele é empresário, ele quer ganhar dinheiro também. Ó. Sim, mas isso deveria ser legal fazer, né? Pra ser sincero. É que como as criptomoedas são um mercado novo, eles não são regulados ainda, né? Então, em teoria, tem uma linha cinzenta aí que eu acho que ele se aproveita, né? Mas se você compra Dogecoin só porque o Elon Musk colocou lá, você tá sendo enganado, o cara tá tirando a tua tá grana. na mão dele. É. Tá na mão dele. Um belo dia ele pode... cansei da brincadeira. E acabou. E acabou. E aí pega toda a grana pra ele e você fica lá com um monte de Dogecoin que não vale nada. Por enquanto eu vi com olhos positivos a compra dele lá, quando ele comprou o tweet, né? Vamos ver. O tweet estava com um negócio de censura, né? Sim, ele Parece divulgou que ele um conluio melhorou, do né? governo americano Então, com as Big Techs, né? com as Big Techs. Vamos ver se vai segurar, se não vai, né? Que eu acho que uma grande preocupação hoje, principalmente no Brasil, é a censura, né? Porque a internet, só que é chovendo uma olhada, a internet, né, quebrou o monopólio da televisão. Então a gente era obrigado a assistir Globo, SBT, que era propaganda ideológica 24 do horas. empresário, do governo, dos dois combinados. A internet quebrou isso e quem manda no mundo e quem manda no Brasil, não está contente com isso. Não está contente com vendo as pessoas pensarem por si mesmas, não está contente da pessoa não acreditar mais no comunismo, então a vontade deles é controlar. Né? Esse que é o medo.
E é por isso que eles estão passando já discutindo lei de censura à torta direita ali no Brasil. Porque o governo ele não tem... Governo, quem manda, né? Ele não tem medo da mentira, ele tem medo da verdade, né? Claro. Claro. Porque aquele velho ditado vale, mentira tem perna curta. Fake news pode causar um dano? Pode, mas a verdade causa um dano muito maior. Fake news uma hora é desmontado. Teve um efeito ruim? Teve. Mas uma verdade divulgada, ela fica para sempre. Sim. Né? Então, essas censuras não vão censurar visando coibir fake news, mas sim visando coibir quem está falando a verdade, claro. Evidentemente. Até porque eles são um dos maiores criadores eles de fake news. Agora, aquele Randolph lá soltou que o maior juros da história do Brasil é de hoje, 13 e tantos %. Não é. Na época do Lula chegou a quase 40% ou mais. Caralho. Quer dizer, soltou uma fake news. Né? Soltou uma fake news. Eles são que soltam fake news. Pois né? é. E aí eles controlam o órgão que regula fake news. Regula fake news. Aí você fala uma verdade, não pode. Vai ser classificado como fake news. Então, esse é o jogo. Você escreveu então não certinho. pode ter agência da verdade. Exato. Não pode ter. Ele vai ser sempre corrompida pelos interesses dos aristocratas, digamos assim. Claro.